Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Vitor Freitas, Rosemary. Boa noite para todo mundo. Gui, boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Paulo, boa noite. Olá, Marcos. Maria, todo mundo. Gente, só estou esperando um pouquinho para outra terapeuta entrar, tá? Ana Lúcia, para nós começarmos a nossa live. Só um minutinho. Eu vou ver se eu convido, se ela está online por aqui. Olá, Fernando, Henrique. Oi, Nilo, boa noite, Nilo. Faltam 2 minutinhos, tá, pessoal? Só um momento. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Alguém que esteja me ouvindo pode dizer que está me ouvindo? Ok, obrigado. Obrigado. Gente, eu vou começar a live porque a terapeuta Ana Lúcia, ela está com algum problema e não está conseguindo acessar, né? Ela não está conseguindo mandar o convite para entrar. Então, assim, eu vou começar. Tem até algumas perguntas para ela que foi feito. Anderson, boa noite. Que foi feito para ela também, outras para mim, que algumas pessoas deixaram. E eu vou começar, então, a falar. O nosso assunto de hoje, pessoal, é mitomania, né? Não sei se alguém já ouviu falar a respeito. Obrigado, Fernando, pela confirmação, Nilo, Mirlene, por estarem ouvindo. Sobre a mitomania. A mitomania, pessoal, ela é uma patologia, né? É conhecida como a síndrome da mentira compulsiva e obsessiva. O maníaco, né, o mitomaníaco, ele costuma mentir conscientemente, por qualquer motivo, por qualquer situação. Boa noite, Thaís. E eu achei importante nós falarmos sobre mitomania, porque às vezes nós lidamos com pessoas no dia a dia dentro dessa condição, só que a gente não consegue identificar. E, coincidentemente, é o tema de um artigo científico de uma pessoa, Douglas, né, que está fazendo o curso de formação de psicanálise, e o tema dele é justamente esse, mitomania. Veloso, boa noite. Eu vou me apresentar, então, para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Anderson, eu sou mestre em psicologia e doutorando em psicologia, psicanalista clínico, tenho um consultório onde eu faço atendimento e também formo outros terapeutas. Boa noite, todo mundo, pessoal aqui que está chegando. Desculpa se eu não responder alguém, eu não consigo enxergar as mensagens de todo mundo. E hoje eu formo outros terapeutas para que nós possamos abranger o quadro de pessoas que precisam de ajuda psicológica, de ajuda emocional. Aliás, quem não precisa de ajuda psicológica, dadas as circunstâncias em que nós vivemos hoje, né? Dado as dificuldades do dia a dia, o estresse, o grau de ansiedade que cada dia aumenta mais, inclusive afligindo crianças.
Então, eu trago alguns temas sempre e hoje o tema é esse. E aí eu pergunto, né, ou afirmo, enfim, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra? Na verdade, todo mundo deve conhecer um pouco desse ditado. A mentira, ela pode ser até uma ferramenta para não magoar uma pessoa. Às vezes você fala uma mentira para que alguém não sofra. Se ela te pede uma opinião, se ela te pede um conselho. Então, não é que a mentira ela seja saudável, mas em alguns casos talvez ela se faça necessário. Algumas outras pessoas mentem para evitar conflitos. Alguns conflitos que são desnecessários e a pessoa então causa uma mentira. Agora, quando essa mentira ela é exacerbada, exagerada, ela entra num grau bem maior e então se torna uma patologia que é chamada de mitomania. A pessoa que mente, ela é mitomaníaca. Tá? A mentira dela é uma mentira compulsiva, é uma mentira que se faz necessária na vida dela. Ela não consegue entrar num diálogo, contar uma história sem que haja mentira. Tá? E isso é identificado de forma consciente. A mentira da pessoa ela é consciente, a pessoa mente sabendo que está mentindo. É por má fé? Não é. Não é por má fé. É uma psicopatologia, tá? Da parte da mente, né, psíquica, que faz com que a pessoa minta, que faz com que ela cometa aquelas atitudes, aquelas falas, né, de se colocar numa situação ou posição onde a mentira se torna uma verdade para ela. E existem diversos motivos para isso. Eu vou começar lendo aqui algumas perguntas que foram feitas para que a gente possa estar respondendo. E vocês fiquem à vontade também para fazerem perguntas, ok? Alguém perguntou, qual é outro nome que se dá à mitomania? Como ela é chamada? Ela pode ser chamada de mentira patológica ou então de doença da mentira. Porque a pessoa não consegue mais conviver sem a mentira. Ela não consegue mais conviver num ato de verdade. Então, por isso é chamada de doença da mentira. E perguntaram, a mitomania está relacionada a outros males? Quais? Sim, porque ninguém mente à toa, né? Ela pode ter provavelmente um distúrbio, um transtorno de personalidade, e por isso ela mente, ou mesmo para uma fuga de realidade, para uma não aceitação da sua condição, sei lá, social, étnica, cultural, sua vida conjugal, sua vida profissional. Algum motivo, alguma frustração nessa pessoa faz com que ela minta. Então, por isso se torna compulsiva. E a mentira que ela conta tem todo um detalhe, tem uma riqueza de detalhes e é baseada numa verdade. Só que não é a verdade dela. Ela cria todo esse cenário, né, como se ela fosse a protagonista dessa história. O mitomaníaco, ele sempre tende a querer ser o herói. Ele não tem o hábito de fazer isso para magoar, machucar, maltratar, ferir o ego de outra pessoa, mas para se engrandecer, quando na verdade por trás há um sofrimento, há uma sensação de inferioridade, de baixa autoestima, e aí a mentira vem. Pessoal, fiquem à vontade caso vocês queiram fazer alguma pergunta, ok? Alguém? Olá. Olá. Boa Tudo noite. bem, pessoal? Agora eu consegui entrar aqui. Tiago, tudo bem, Tiago? Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, tá? Então, aqui ó, a Maria, ela fez uma pergunta, como lidar com pessoas assim, né? Pessoal, fica bem complicado para quem não tem assim, uma experiência profissional, vamos dizer assim, primeiro reconhecer que a pessoa está num grau
de mitomaníaco, porque existe uma diferença entre o mentiroso, a pessoa que mente, e a pessoa que está no grau da mitomaníaca, né? Pessoas próximas, como família, são as mais fáceis de identificar esses comportamentos e essa patologia, porque é uma patologia, essa pessoa precisa de um tratamento. Isso, Nilo diz assim como megalomania, né? Exatamente, a pessoa que tem a mania de grandeza. Só que, na verdade, o mitomaníaco, ele quer esconder alguma aflição, ele quer esconder alguma frustração, algum complexo, e ele começa a criar esses casos. Mitomania mais megalomania é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Mas podem ter os dois transtornos a pessoa e então confundir isso com a mesma coisa, que ela vai usar da mentira para se engrandecer. Que é exatamente o que o mitomaníaco faz, né? Eu vou aproveitar que a Ana chegou e tem umas perguntas que foram feitas para ela aqui e eu vou ler. Ana, alguém deixou uma pergunta dizendo se as redes sociais também têm contribuído para a mentira. Sim, as redes sociais contribuem muito. Por quê? Sua voz está um pouco baixa, Ana. Baixa. Bom, sim, as redes sociais contribuem muito para a mentira. Por quê? Ninguém posta coisas ruins, né, nas redes sociais. Então, só postam o quê? Festas, né, baladas, as pessoas na praia, viagens. E as pessoas que não têm muito acesso, né, às vezes, a esses tipos, né, de entretenimento, se influenciam e começam também a postar, entendeu? Tira uma foto, às vezes está na piscina da casa do amigo, mas tira uma foto e posta lá que estou na minha piscina. Então, a pessoa começa a se enganar. Então, as redes sociais realmente contribuem muito para que se propague, né, a mentira. Ok, Ana, é verdade. As pessoas, elas acreditam viver aquilo, né, e postam nas redes sociais. Quando, na verdade, muito provavelmente, a vida é totalmente diferente. Aí a pergunta que faz, mas por que mentem? E meio que nós acabamos de responder. Elas mentem para fugir da própria realidade. Né? Elas mentem para esconder alguma decepção, alguma inverdade, vamos dizer assim, da vida dela, né? Alguma deficiência em algum setor que ela apresente na vida. Então ela mente como se a mente criasse um mundo paralelo, né? Algo que fizesse a Dilson, boa noite, algo que a fizesse deixar feliz. E ela acredita naquilo. Boa noite, Wesley. E ela acredita naquilo. Então, esse é o motivo da mentira. Certo, Ana? Certo. Então, porque às vezes a pessoa está passando, né, por um problema gravíssimo, né? Mas ela não quer mostrar isso, ela quer mostrar que ela está feliz. Então, ela vai postar só fotos sorrindo, bem, né, no meio do povo. E quando não é nada daquilo. Isso aí. As pessoas que têm mitomania, elas mentem desde pequenas histórias até inofensivas, até, né, até contos mirabolantes, né? E assim, tem riqueza de detalhes. Elas conseguem detalhar cenas assim inacreditáveis, né? Elas vivenciam mentalmente aquela experiência e conseguem passar tudo isso como uma verdade. Então, para quem não conhece, sabe. E assim, por que esse assunto é importante, pessoal? Porque até que ponto isso pode afetar a vida da própria pessoa, do próprio mitomaníaco, do boa noite, e até que ponto pode afetar a vida de outras pessoas, né? Na verdade, assim, existem diversas pesquisas que foram feitas para se entender o porquê, né, do desenvolvimento desse transtorno. E assim, nota-se, dentro dos diversos estudos e pesquisas, que há fatores psicossociais
baixa autoestima, necessidade de autoafirmação em uma tentativa de se proteger até de situações constrangedoras, né? E então não há assim, um fator biológico, vamos dizer, mas sim psicossocial, de existência, na verdade, né? Conflitos existenciais, ambientes externos, ambientes de convívio, sejam familiares, sociais, profissionais, e que levam as pessoas a chegarem a tais pontos. Ana, tem uma outra pergunta aqui para você, que é: qual é a diferença entre a mentira e a mitomania? Bom, a mentira é uma coisa que a pessoa faz para se livrar, às vezes, de uma situação, né? Muitas das vezes, porque, assim, um exemplo, um amigo seu está muito mal, aí ele vai, se veste, arruma todo para sair e te pergunta: estou bem. Você está vendo que ele não está bem. Mas aí você mente porque você não quer, né, magoar. Então aí você fala: não, você está bem sim, está ótimo. Então, quer dizer, a mentira é uma coisa que você tanto pode fazer para, né, não magoar uma pessoa ou para se proteger de algo, mas a mitomania é diferente. A mitomania, o mentiroso, ele mente compulsivamente. Então, ele está sempre mentindo, é uma mentira atrás da outra, uma atrás da outra. E é assim. E ele já perde a noção que as pessoas já estão reparando nele, mas ele não enxerga. E ele conta, né, como o Anderson mesmo disse, ele conta uma história, né, mirabolante. E, geralmente, os mitomaníacos, eles são sempre os heróis, né? Eles nunca são os vilões. Então, ele está sempre mentindo, é uma mentira após a outra. E que as pessoas começam a perceber isso. Que a pessoa está mentindo, mas ela continua mentindo. Né? Ela não tem freio, digamos assim. Ok, Ana. O Nilo escreveu aqui, ó: eu já convivi com um mitomaníaco. Ela sempre caía em contradição e no final todos se afastavam dela. Na verdade, o mitomaníaco dificilmente ele cai em contradição, né? Talvez você lidou com um mentiroso apenas, né? Uma pessoa que mentia. Como eu falei lá no início, a mentira ela tem graus, né? E quando chega num grau grave, talvez seja o fato dessa pessoa aí cair em contradição. O mitomaníaco não cai em contradição, porque as histórias deles, dessas pessoas, são bem prováveis de acontecimento, né? Da realidade. Contém referências da realidade total. Então, assim, é muito fácil de acreditar. E ele não consegue, a mente não consegue elaborar uma forma de se contradizer. Agora, as pessoas realmente se afastam, né? E esse é um dos prejuízos que eu acabei de dizer há pouco, o prejuízo pro mitomaníaco e às vezes para as pessoas que lidam com ele. Olá, Natália, boa noite. Então, algumas pessoas sim se afastam, mas o ideal não é o afastamento e nem o confrontar. Tá? O confrontar também não ajuda essas pessoas. Elas precisam reconhecer que necessitam de apoio terapêutico. Não é remédio, tá? A mitomaníaco não é tratada com remédio. A mitomaníaco é tratada única e exclusivamente com terapia. E daqui a pouco eu e a Ana Lúcia vamos explicar para vocês de que forma que deve ser tratado. Espera aí que eu acho que tem outra pergunta aqui. Maria, por que eles agem assim? Eles desenvolvem algum trauma para ter isso, ou acontece com o tempo sem motivos? Não acontece sem motivos, não. Existe motivo sempre. Sempre foi um trauma, sempre foi uma frustração, sempre foi uma perda, sempre foi algo irreparado que a pessoa não soube lidar. Então, para fugir dessa realidade, a pessoa mente, tá? Vou dar como exemplo assim, uma coisa boba, né? Uma pessoa que talvez tenha sido muito pobre mesmo durante a vida toda. Algumas pessoas lidam bem com essa situação. Um dia consegue ascender na vida e fica bem. Mas outras pessoas não. Então essas pessoas, elas enganam quando já adolescentes ou adultos que têm uma vida social boa. Elas se preparam, inclusive. Elas passam a ter um certo grau de psicopatia, vamos dizer assim, para se aprofundar dentro daquilo que ela precisa dizer. Ela pode dizer que mora em outro lugar, ela esconde a família, né,
porque geralmente são pessoas humildes vindo né, dessa vida difícil que nós acabamos de falar, então ela não aceita aquela realidade que ela teve. Então sempre por trás disso tudo, a raiz é um trauma, é um conflito de si mesmo, é um confronto com a vida, é um transtorno, sempre há um motivo para isso. E a gente não podemos dizer que seja ou não justificável, tá? O fato da mitomania. Até porque se nós acabamos de dizer que é uma mentira, né? E mesmo que a pessoa que mente sabe que está mentindo, que é consciente, ela não consegue deixar de fazer. Ok? Ana Lúcia, deixa eu ver que eu acho que tem outra pergunta aqui. Ana, aqui pergunta se mitomania tem cura. Sim, tem cura, né? O nosso amigo aí, Anderson, acabou de falar, né? Que Seu áudio está muito baixo. Eu não sei se as pessoas também estão achando ou se sou eu só. Tem cura, sim. O tratamento é, né, a terapia. E aí nós temos métodos, né, de trabalhar com a pessoa para que a pessoa, né, vá vencendo, né, os traumas delas, o que faz, a gente vai, né, descobrir o que faz a pessoa mentir, né, já começar por aí. Por onde? Quando que ela começou com as mentiras dela? Aí descobrindo qual foi, né, Olá, Cláudia, boa a causa noite. principal, descobrindo qual foi a causa principal, aí a gente tem como, né, trabalhar em cima dessa causa e a pessoa se cura sim. Mas tem que ter também força de vontade. Mas tem cura, não é uma doença, né, uma coisa que é para a vida inteira e que a pessoa vai morrer com isso. Não. A menos que não seja tratada, né, Ana? Se não for tratada, Se não for ela vai tratado, morrer com isso por dois motivos. Primeiro, porque ela vai continuar com a doença, né, psicológica. E segundo, que ela vai continuar a coexistir com o conflito que levou ela a isso. Né? Isso. Nando Dalene e outras pessoas enviaram uma solicitação para participar ao vivo. Eu acho que sem querer eu tirei. Olha só, o que acontece? As histórias dos mitomaníacos nunca é para obter vantagem ou recompensa em nada. Eles não querem ganhar nada em cima da outra pessoa. Mas é um funcionamento de proteção, vamos dizer assim, psicológica, onde a pessoa apenas ela não consegue parar de mentir, tá? O mentiroso, né, a pessoa mentirosa no grau de mitomaníaco, ele não se arrepende por não dizer a verdade, tá? Ele não se arrepende por conseguir enganar as pessoas e ele nunca vai expressar nenhum valor moral sobre isso. Para ele não há valor moral. O único valor que existe é conseguir convencer as pessoas da verdade que ele julga ser real. Isso. Porque é uma autoafirmação, não é? É uma autoafirmação. Afirmar, né, aquela pessoa com uma baixa, né, autoestima muito, né, baixo mesmo, e que precisa de uma autoafirmação. Então, inventa uma história e sustenta ali até o fim. Isso aí. Para quem estuda psicanálise, nós falamos muito nos sistemas de defesa, né? Da mente, né? Do ego, enfim. A mitomania também é como se fosse uma autoproteção, né? Para falsear, né? Para falsear a vida dela, né? Porque é uma realidade falsa. A realidade dela é uma e ela quer falsear aquela realidade, transformando em algo que supostamente seria o que ela quisesse viver, né? Como se fosse algo melhor para ela. E trata-se de um processo de adoecimento psíquico, onde a pessoa que vive sofre muito e vive sempre alimentando essas mentiras. Geralmente, elas elevam muito a importância da mentira, elas elevam muito a sua própria importância. É como se quisesse, vamos dizer assim, ter um quadro de poder, né? De poder. Mas não é um poder de soberba, de narcisismo, de egocentrismo. Não é isso. Ela quer ter o poder de se sentir igual, né, ao meio que ela está. As mentiras dela são de acordo com o meio ou com as pessoas que ela convive ali.
Porque, imagine, a pessoa, né, vem de uma natureza, né, como você falou, mas um pouco antes, né, humilde e passa, de repente, a conviver com pessoas, né, de um, né, um grau mais elevado. Então, a pessoa, ela, como ela já tem aquela baixa, né, autoestima, ela se sente diminuída. Então, para não ficar daquela maneira, ela Boa noite, mente. Mirlane. Boa noite, Boa noite. Milene. Boa noite. Continua, Ana. Entendeu? Então, para não se sentir Boa noite, diminuída. Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite, Para pessoal. não Tudo se bem? sentir diminuída, ela mente. Ela inventa também que ela mora numa casa chique, que mora, né, num lugar, melhor lugar que existe, porque ela não quer se sentir, né, abaixo de ninguém. Né? É como você disse, né, é uma proteção. Né? Ela se protege, é uma defesa que ela usa para ela. Mas é ruim para ela mesma, né? Certo. Existe um exemplo de um brasileiro sobre mitomaníaco, que é Marcelo Nascimento da Rocha. Ele é autor de um livro, quem quiser pode procurar. O livro chama-se VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. É sobre uma pessoa que se passou pelo filho, né, por filho do dono da companhia aérea Gol. Né? Para você ver até onde vai a mente da pessoa, né? Até onde vai a capacidade da mentira. E, consequentemente, também tem os seus resultados, né? A mentira, a patologia, né? Ela vai trazer um resultado para a vida daquela pessoa, porque uma hora é descoberta. Como o Nilo descreveu que ele lidava com uma pessoa que era mitomaníaca, mas que ela cai em contradição. Não. O mitomaníaco ele não consegue cair em contradição. Mas é óbvio que, em algum momento, é fácil descobrir que uma pessoa não é o filho do dono da companhia Gol. Não através do mitomaníaco, mas através de outras pessoas, através do próprio dono da empresa. Então, tem como ser descoberto. Certo? E assim, Anderson, o número, né, de pessoas, né, com essa patologia é muito grande. Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir mentira. De uma certa forma, as pessoas preferem ouvir uma mentira do que uma verdade. Então, Sim. aí que vai crescendo mais ainda o número de mitomaníacos, porque as pessoas acreditam, então vou mentir. Sim. O mitomaníaco ele não oferece risco de vida prejudicial para outra pessoa, a menos que ele tenha o transtorno de personalidade, né? Porque nós falamos ainda há pouco sobre ele ter o transtorno antissocial, mas se ele tiver um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, uma bipolaridade, um borderline, ele pode sim se tornar um risco para outra pessoa. Né? Que ele pode ter um conflito com aquela pessoa, ter algum problema pessoal com a outra pessoa e sim ser capaz de uma sociopatia, né? De causar um ataque físico ou de uma outra forma, ou espalhar uma notícia falsa que possa implicar na vida daquela pessoa. Então, realmente há um risco. Boa noite. Então, assim, só causa um mal se realmente ele tiver junto dele esses outros transtornos, tá? Aí sim ele vai causar um mal. Alguém perguntou aqui, o que fazer para parar de mentir? Achei uma pergunta até interessante. Tem uma outra pergunta aqui, do Fernando. Preciso voltar só um minutinho. O mitomaníaco pode prejudicar outras pessoas com suas mentiras? Sim, né, Fernando? Foi o que eu acabei de falar aqui. Ele pode prejudicar porque ele pode levantar uma hipótese falsa sobre a vida de uma pessoa que acaba comprometendo ela. Não. Tá me ouvindo, Mirlane? Nessa sala. Vocês estão me ouvindo? Não. Você está na sala junto com a Ana e com o Ana. Ana, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo ele. Então, assim, ele pode causar um problema, sim, para uma outra pessoa, a partir do que ele conta. Mas, geralmente,
A mentira do mitomaníaco é sobre ele mesmo, não é sobre outra pessoa. A menos, como eu disse, ele possa ter um transtorno de personalidade, né? Uma sociopatia. Aí sim ele vai causar algum dano a uma outra pessoa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlos. Espera aí, pessoal. O Douglas perguntou: a série Inventando Ana, na Netflix, uma mitomania que se passa por uma socialite e engana a alta sociedade de Nova York. Porque, assim, precisa ser expresso isso, porque as pessoas veem apenas como pessoas que mentem. E, na verdade, nós acabamos de dizer que existe uma diferença entre o mentir, né, e o ser um mitomaníaco. Eu ia responder aqui a pergunta que fizeram: o que fazer para parar de mentir, para a pessoa parar de mentir? Primeiro, é tentar identificar nessas pessoas quais são as emoções dela. Eu preciso identificar se a emoção dela é negativa, se a emoção dela é positiva, se é um trauma, se é uma frustração. Identificar em que momento em que ela age dessa forma com essas mentiras, em que locais, quais são geralmente as pessoas que estão em torno dela, para eu entender mais ou menos o que leva a esse ato da mentira. Conhecer os gatilhos. Quais são os gatilhos que fazem com que ela minta? Porque se eu conheço os gatilhos, eu vou tentar ressignificar aquela situação, aquela vivência dela, né, para então ela compreender aquele fato e passar a ter uma vida saudável. Porque qualquer transtorno psicológico, emocional, a gente sabe que vai se somatizando com outros e mais outros, outras patologias. Então, se eu fizer isso e auxiliá-la de forma positiva a confrontar o passado dela, seja lá o que foi que causou isso, a gente consegue tirar essa pessoa dessa circunstância. Ok? Tem mais, gente? Mais perguntas? Algo a comentar, Ana? Não, por enquanto não. Alguém fez uma pergunta aqui. Por que eles agem assim? Eles envolvem... eu já respondi, né? Se eles agem assim com o tempo ou se é motivo de algum trauma, né? Como eu falei, são motivos de trauma, transtornos, conflitos. E a única forma de ajudar essas pessoas é a terapia. A terapia, porque é na terapia que a pessoa vai colocar ali a sua vida, as suas emoções, as suas situações, tudo que aconteceu com ela. Então, nós vamos conseguir ressignificar e fazer com que ela consiga ter um enfrentamento verdadeiramente real, sem a necessidade da mentira. Douglas, você que tem um artigo para fazer sobre mitomaníaco, você tem alguma pergunta a fazer? Não? Não, Douglas? Alguém? Pessoal, vocês estão ouvindo? E Anderson, dizem que... Tem que subir aqui. Eu estou ouvindo atentamente. Ok. Estamos gostando muito. Vamos lá. Pessoal, o que vocês fariam se soubessem, por exemplo, que próximo de vocês, na convivência de vocês, existe uma pessoa que, na verdade, hoje vocês conseguem mais ou menos diferenciar entre mentira e mitomaníaco, né? Se vocês soubessem que essa pessoa é mitomaníaca, quais seriam o comportamento de vocês para com essas pessoas? Ok, Rose, obrigado. Fala, Rose. Alguém respondeu?
Nando, Dalene, acho que as nossas Então, perguntas... o Nilo pergunta se o mitomaníaco tem que procurar ajuda por conta própria. Diz que tem que procurar por conta própria, certo? Sem pressão. Geralmente, todas as pessoas que passam por qualquer transtorno que seja, ansiedade, pânico, fobia, parafilias, psicopatias, dificilmente essas pessoas procuram terapia por conta própria. Acaba havendo um comprometimento maior no seu âmbito social, na sua vida prática, para que então ele seja impulsionado por um familiar a receber o tratamento. Porque dificilmente ele vai querer fazer. Ele pode assumir que ele mente, no caso do mitomaníaco, mas ele vai retomar o passo de fazer de novo. Como eu falei, a mente dele chegou ao ponto de estar programada para agir com essa falsa realidade. Então, assim, o certo seria sempre, é óbvio, que qualquer pessoa procurasse ajuda para o que for, sem pressão. Mas a gente sabe que não acontece sempre. Fernando está dizendo Boa noite a todos aqui. Alguém perguntou, acho que as nossas perguntas não estão indo. O Nando, Fernando perguntou. Fernando, eu vou voltar aqui. Eu não vi. Você pode repetir, Fernando, por favor? Eu conheço uma pessoa que diz que não precisa de ajuda, mas eu acho que precisa sim. O Fernando diz. Então, geralmente as pessoas dizem que não precisa, né, de ajuda. Hoje, por exemplo, eu tive 2 pacientes no meu consultório, 2 jovens, ambos de uma determinada religião, e ele falou na minha cara que não acredita na psicologia, que isso tudo é mentira, que só Deus é capaz de curar. Eu creio também que Deus é capaz de curar, mas é aquela história, fazer a sua parte, eu te ajudarei. Se uma pessoa não admite que precisa de ajuda, dificilmente ela vai conseguir um resultado. Isso em qualquer situação. Se eu sou hipertenso e não procuro um cardiologista, eu não vou conseguir ter resultado para poder viver bem. Não é verdade? Isso é para qualquer pessoa. Mas eu fiz uma pergunta, eu não vi se teve resposta ali ou não, o que nós faríamos, né, se estivesse ao nosso convívio uma pessoa com essa situação. Nós temos que acolhê-la e confrontá-la positivamente. Não é confrontar chamando-a de mentirosa, né? É mostrando uma realidade inversa da dela, de forma que ela compreenda que todo mundo passa por problemas na vida, por dificuldades e pode superar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Geralmente as pessoas que sofrem dessa psicopatia se negam, diz não precisar e ainda transferem para o outro. No caso, não é uma psicopatia, é uma psicopatologia, né? Se tornam psicopatas quando procuram planejar, estrategiar, né? Arquitetar os seus passos. Aí sim já é uma somatização de uma outra psicopatologia, que é a psicopatia. Mas sim, às vezes transferem para o outro. Só que no caso do mitomaníaco, a mentira é sempre sobre ele mesmo. Sobre ele viver uma vida conjugal muito boa, muito perfeita, e talvez não seja isso. A mentira pode ser sobre o cônjuge, ser muito presente, ser muito parceiro, e na verdade ser uma pessoa que tem traição. Pode ser uma mentira onde o emprego da pessoa, infelizmente, não esteja agradando e ela dizer que é o melhor emprego, que ela ganha muito bem, que ela tem muitos benefícios. São mentiras desse jeito, voltado para engrandecê-la, tá? Não, como eu falei, não tem a ver com narcisismo, ela não chega a ser narcisismo, ela só quer recompensa por algo que ela não teve. Acho que é isso. Tem mais alguém, gente, para perguntar? Existe uma forma de você interceder a uma outra pessoa quando ela passa por um transtorno, quando ela mesma não quer. De acordo com o grau
da patologia da pessoa. Por exemplo, supomos que um esquizofrênico que oferece risco à sua própria vida ou à vida de outra pessoa se recusasse a tomar medicamentos. É óbvio, né? E fazer terapia. É óbvio que ele ofereceria risco a outra pessoa. Então, ele precisaria ser internado. Quando ele se nega a isso, pode haver uma intercessão da família, uma intervenção da família judicialmente, tá? Pedindo na justiça, ou através de um psiquiatra, um laudo de internação, que é a internação involuntária. Então, da mesma forma, se o mitomaníaco ele está ao ponto de estar construindo uma autodestruição, como algumas pessoas falaram, aí se afastando, as pessoas se afastando da vida dele, ele se vendo sozinho, pode ter uma intervenção para que ele faça o acompanhamento, faça o tratamento. Mas o resultado só vai existir na terapia se realmente ele se abrir, né? Se ele se deixar acessar para trabalhar. Ok, gente? E eu acho que eu falei, né? A psicoterapia, ele é um dos tratamentos mais indicados para o mitomaníaco, porque o medicamento não vai funcionar. Somente o processo terapêutico que vai ter uma resposta. Então, devagar, aos poucos, com a sessão, o mitomaníaco ele vai tomando posse de uma consciência do processo. Né, do processo, vai se analisando, vai revivendo as suas experiências, as suas compulsões, as suas mentiras relacionadas à sua vivência, e aí sim o tratamento ele vai ter resultado. Mas a princípio ele pode ser bastante complicado, porque o mitomaníaco ele vai tentar mentir até para o terapeuta. Deixa eu ver aqui, o Fernando escreveu aqui. Exatamente foi essa resposta que a pessoa me deu, que só Jesus pode curar, que a ajuda da psicanálise não tem nada a ver. Eu acho que ele está colocando desculpas à religião e não tem nada a ver. Exatamente. Algumas pessoas, quando se negam, elas vão procurar moletas para se amparar, para se escorar e não buscar tratamento. Né? A pessoa que esteve aqui hoje, quando eu tentava falar com ela, ela gritava mais alto que eu. Eu falava com ela, ela gritava. E eu, em tom bem suave, perguntei: qual é a necessidade que você tem de ser ouvido? Boa noite, Priscila. Eu perguntei qual era a necessidade que essa pessoa tinha de ser escutada, porque ele gritava, né, comigo. E ele é uma pessoa evangélica, diz que faz trabalho com crianças e tal, que não acredita na cura do dependente químico, por exemplo. Né? Quer dizer, se eu acredito que só Deus cura, então acredito na cura do dependente químico, independente de ser através da psicologia, da psicanálise ou da religião. Então, assim, há um confronto ali de informações dele com ele mesmo, o conflito dele com ele mesmo. Alguém, gente, alguma pergunta que queira falar? O fato, pessoal, é que a gente não pode desistir dessas pessoas, tá? Não é porque eu sei que ela é mitomaníaca, não é porque eu sei que ela não quer ajuda, porque ela se nega, que eu vou abandoná-la, que eu vou me afastar dela. É óbvio que eu vou ter cautela para que essas mentiras não respinguem sobre mim. Mas eu tenho que acolhê-la de alguma forma. Eu tenho que trazê-la, talvez até mostrando um pouco da minha realidade. Poxa, eu passo por isso, eu passo por aquilo. Você não precisa fazer grandes exposições da sua vida, mas você pode mostrar que todo mundo passa por situações difíceis. E podemos também estar sempre lembrando de uma forma educada e empática as consequências das mentiras, né? Ana Lúcia, algum comentário? Não, um comentário, né, a fazer é que acreditado, né, que as pessoas costumam falar, fulano mente que nem sente. Gente, o mitomaníaco, ele mente e sente, sim, e ele sabe, sim, que ele está mentindo. Então, não tem essa lenda de que
se ele é um mentiroso patológico, então ele mente até sem sentir, né, coitado? Não. Ele sabe que ele está mentindo. Mas como já Sim, foi dito, ele mente para se proteger, ele mente sobre a vida dele, nada em relação aos outros. Mas ele sabe sim. bem que está mentindo. É verdade. É verdade, Fernando. Independente das religiões, existem os métodos de tratamento, né? Para qualquer situação, né? A gente pode dizer que, independente de religião, é um misto, vamos dizer assim, de uma espiritualidade, que é um fato, né? Nós temos um espírito, é, e o tratamento do corpo físico também, da mente, né? Tudo tem que estar no equilíbrio. Então, para isso, existem os tratamentos médicos, terapêuticos, para isso. Não adianta você ir à igreja, por exemplo, né, orar, pedir por uma cura, sair dali e continuar cometendo os mesmos erros, né? Você vai à igreja, você ora, e aí no dia seguinte você vai procurar ajuda. Aí sim a resposta ela vem, né? Porque você mantém a sua fé, independente de qualquer coisa, mas você faz aquilo que tem que ser feito, que é o tratamento. Porque a consequência ela vai se estender, tá? A consequência dos mitômanos, eles vão se estender para os relacionamentos familiares, para os relacionamentos sociais, para os relacionamentos afetivos. As pessoas perdem a confiança. Boa noite, Renan. As pessoas perdem a confiança e, como já foi dito anteriormente lá pelo Nilo, as pessoas se afastam ou afastam o mitomaníaco desse círculo social, né? Então o mundo dele vai se fechando. E aí qual é a consequência disso tudo, além das que nós já falamos, pessoal? Para quem faz psicanálise, né? Para quem estuda comigo, faz o curso de psicanálise, a gente sabe que toda doença ela é só um degrau para subir e aumentar para outra e outra doença, né? Então, por exemplo, se hoje uma pessoa tem uma depressão, a depressão tem vários graus, né? E quem viu na aula passada a gente falando de depressão meio que se espantou porque não sabia da quantidade imensa das diferenciações de depressões. Tem a depressão, depois a pessoa pode ter uma depressão associada a uma ansiedade, ela pode progredir, né? O seu quadro pode alavancar para uma síndrome do pânico. Provavelmente depois essa pessoa vai construir uma fobia social, não vai conseguir estar em meio à rua, ao público, a lugares que ela sinta que está em risco, né? São todos medos irreais, mas para ela é verdade, né? E então, do mesmo jeito que essa pessoa mente, o mitomaníaco mente, ele vai dar espaço para maiores doenças. Porque imagina só, se eu tenho necessidade de mentir e daqui a pouco não tem com quem falar mais, para quem mentir mais, eu vou mentir para mim mesmo, eu vou mentir sozinho. Quando eu minto Verdade. sozinho, eu quero uma resposta de alguém. Então eu vou começar a imaginar que eu estou ouvindo vozes. Olha só como é que funciona o cérebro. Eu vou ouvindo vozes. E quem ouve vozes, né, de acordo com a intensidade da voz, do que é dito, do que a pessoa relata ter escutado, já está se elevando para um quadro de esquizofrenia, né? Muitos borderlines aí, que são diagnosticados com borderline, na verdade tem quadro de esquizofrenia, né? Porque o borderline, ele muda o humor de uma ponta a outra, ele não ouve vozes, ele não vê coisas que não existem, somente o esquizofrênico. Então, olha só como o mitomaníaco pode chegar num estado patológico muito maior se ele não tiver apoio de outras pessoas, né? Então, assim, eu espero que todos vocês possam ter consciência disso. E obrigado, Obrigada. Fernando. Então, eu espero que todos vocês possam ter consciência de acolher e ajudar essas pessoas, independente se é uma pessoa que mente, como nós falamos, por coisas simples, né? Ou se é a pessoa que transforma situações em grandes mentiras. Todas elas precisam de ajuda e o propósito, né, da vida, pessoal, é ajudar um ao outro. Sempre, em qualquer circunstância, em qualquer relação, em qualquer condição. Ok? Alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, por gentileza, para a gente encerrar, já temos 46 minutos já. Se não tiver, nós podemos encerrar. Se vocês quiserem deixar uma ideia de algum assunto para uma próxima live,
nós podemos fazer. Se alguém quiser falar sobre parafilias, que são os transtornos da sexualidade, né? Sobre voyeurismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, zoofilia, necrofilia, qualquer assunto que seja relacionado aos transtornos sexuais, ou ansiedade, ou quiser falar sobre depressão, ou melancolia, angústia, enfim. Fiquem à vontade, a gente marca um dia para poder fazer essa live, ok? Ninguém, gente, nenhuma pergunta, porque para mim não está subindo, não está aparecendo nada. Para mim também não. Depois do parabéns, professor Anderson e Ana, que foi do Fernando, aqui para mim travou tudo. Parabéns do Wesley. Wesley, parabéns, obrigado, Wesley. Obrigado. Foi, gente. Muito bom, gostei muito, sugiro mais, agradeço. Gente, a Ana Paula acabou de entrar aqui, mas nós estamos terminando aqui agora a nossa live, Ana Paula, mas a gente agradece. Eu quero agradecer para nós aqui, foi muito bom e satisfação. Isso aí, obrigado, Fernando. Gostaria de sugerir sobre a masturbação, sua evolução ao longo da história. Podemos fazer, com certeza. Olá, Sabrina. Obrigado. Ana Paula chegou em casa agora. Depois você assiste, a gente vai tentar colocar aí. Veloso, agradecido. Gente, obrigado a todo mundo. Tem pessoas entrando agora na live. Nós estamos terminando. Douglas e Nilo, agradeço. Tá? Obrigado. Agradeço. Nós podemos falar outra hora sobre narcisismo, mas eu vou só falar algo que me veio aqui à mente. Quando o Fernando falou que pra gente aqui foi agregador, né? Vamos dizer assim, foi interessante. A gente começa em casa a ensinar os nossos filhos a não mentir, né? E ensinar os nossos filhos a não mentir significa o quê, pessoal? Passar para eles confiança, né? Fazer com que eles sintam que realmente possam contar para os pais tudo, sem medo de ser julgado, sem medo de ser punido, né? É óbvio que dentro de cada condição, a reação, ação e reação que esteja cabível, né? Mas que a verdade sempre seja dita. Só um minuto. Irani. Oi, Irani. Eu falei Veloso porque eu não sabia que era você. Que bom, Irani, que você está aqui. O Vitor entrou agora. O Fernando sugere que nós possamos falar mais sobre... Possamos falar sobre esquizofrenia. Então, tudo bem. Nós já temos outro assunto aí, duas pautas para a gente poder marcar. E nós vamos fazer isso. Então é isso, a mentira, né, pessoal? A gente tem que começar a cortar dentro de casa. A realidade, ela tem que começar a ser enfrentada dentro de casa. Olá, Vitor. Obrigado pela permanência aqui com a gente, né, pela visita. A realidade, ela tem que ser imposta. Todo mundo tem que entender que a gente passa por conflitos, passa por momentos difíceis, passamos por crise, mas sempre temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Por isso que eu sempre digo que a fuga nunca... Grande Freud, é verdade, Vitor. A fuga, ela nunca vai ser a solução. O enfrentamento é a solução. E a mitomania existe, né? Os mitomaníacos existem justamente pela falta de enfrentamento do que passou, né? Pelo sintoma que se agravou e levou a essa psicopatologia. Eu recebi de presente um livro do Vitor sobre psicologia jurídica. Quero agradecer o Vitor aqui, estou adorando o livro, tá? Ali nós falamos sobre a sexualidade na adolescência, falamos sobre fala sobre as parafilias, né? Sobre o voyeurismo, o fetichismo, o transvestismo, sobre diversas condições que há muito tempo atrás foram vistas como patologia e outras que eram vistas como
Me fugiu a memória da palavra. Perversões. Oi, Ana? Perversões. Perversões, né? Exatamente. No tempo de Freud, toda parafilia era vista como perversão. E, na verdade, isso se separou, porque perversão é qualquer ato de perversidade. Agredir moral, verbalmente, fisicamente, levantar uma calúnia contra outra pessoa, tudo isso é um ato de perversão, né? E também é um assunto bem abrangente. E aí, nesse livro que eu ganhei, né, de presente do Vitor, fala sobre isso e é um livro muito interessante. Pessoal, a mente ela é capaz de nos enaltecer, de nos engrandecer, de nos levar a condições de ganhos, né? Mesmo de construções de vida, de morais, ética, valores, financeiras também, de uma forma assim imensurável. Só que da mesma forma, ela também tem a capacidade de nos destruir. Quando nós não nos autoconhecemos, quando nós não nos autoanalisamos, quando nós não questionamos as nossas angústias, as nossas dores, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas relações afetivas, conjugais, sociais, profissionais, né? Então, temos que ficar de olho nisso, ok? Ana Paula. É isso aí, Ana Paula. Gente, obrigado, tá? Obrigado por tudo, obrigado pela presença de todos, pela atenção. Eu espero que o tema possa ter sido produtivo, né? Que possa ser de utilidade para vocês todos, para alguém que precise. E não já fazendo a propaganda, não esqueçam que qualquer necessidade, qualquer situação que precisem, nós estamos aqui no consultório para poder estar auxiliando, ajudando. Aqui a gente também está fazendo um trabalho de atendimento gratuito de psicanálise dos alunos que estão em formação, tá? Então, se você precisa de atendimento, seja para ansiedade, depressão, terapia de casal, o que for, pode me procurar lá eu, Ana Lúcia, tá? No Instagram lá, pegar o nosso telefone para a gente colocar na lista para os atendimentos que são os acompanhamentos gratuitos, ok? Obrigado, gente, para todo mundo. Vitor, manda um beijo para a Eliana e para o Sérgio. Mirlene, beijo. Fernando, todo mundo aí, Ana Paula, Vitor, Nilo, Douglas, Sabrina, Leiliane, Irani, gente, Natália, Ralph, acho que é isso, não enxerguei direito. Gente, todo mundo que participou aqui, muito obrigado mesmo. Carlos Henrique, Wesley, Fernando, já falei, né? Renan. E passou direto aqui. Gente, abraço para todo mundo. Grato pela atenção. Sempre que precisar, nós estaremos aqui. Ok? Ok. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Obrigado também. Tchau.